Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Mais um dia estamos aqui para o estudo da lição e hoje o estudo de quarta-feira. Mas antes, como já é de prática, vamos fazer oração para estar pedindo o auxílio do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa estar nos ajudando, nos guiando, nos mostrando o caminho certo e que, de verdade, Senhor, nós venhamos a mudar, principalmente eu para melhor, para que eu possa também fazer a minha parte e entender mais do seu amor. Por favor, que o Espírito Santo possa estar nos ajudando a entender agora, sendo o nosso professor. Em nome de Jesus, amém. Quarta-feira, 8 de julho, momento hipertexto. Vamos lá. Como alguém na antessala da morte consegue pensar nos outros e não em si mesmo? Essa reflexão foi feita por Viktor Franklin, psiquiatra austríaco, quando esteve prisioneiro nesse lugar, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu que aqueles que repartiam o último pedaço de pão com os mais fracos encontravam um sentido para continuar vivendo. Embora o caos estivesse por toda parte, os altruístas não, s- escolhiam não se tornar iguais àqueles que os feriam. Esse princípio encontra sua expressão máxima em Jesus, ao lavar os pés dos discípulos e oferecer-lhes o pão e o suco, símbolos de sua graça redentora. Cristo revelou que o verdadeiro serviço nasce do amor sacrificial. Seu propósito não era conceder sobrevivência, seu propósito não era conceder sobrevida, mas vida eterna. Humilhando-se ao extremo e assumindo a forma de servo, ele ofereceu graça, propósito e salvação aos seus amigos. Como as passagens a seguir nos ajudam a compreender melhor Jesus e suas interações com os discípulos no cenáculo? Bem, acho que a primeira coisa, que a gente pode falar é que, de fato, quando a gente está empenhado em ajudar outras pessoas, a nossa vida ela é mais leve, ela é mais feliz. A gente consegue lidar melhor com as adversidades, né? Agora, quando a gente acha que o mundo gira em torno de nós, não ligamos para o sofrimento alheio, a tendência é até pequenas coisas acabarem nos tirando do sério, né? Então, assim, no dia a dia, às vezes, você tem algum problema, alguma situação ruim, mas aí você vê alguém passando por uma situação pior. E às vezes nem pior, mas alguém sofrendo, né, por alguma coisa, a gente tende a se compadecer quando a gente tá com os olhos fixos em Jesus. Porque no fim das contas é isso, né? É o amor que nós temos por nossos irmãos, né? Não é fácil. Às vezes você vai passar por situações que realmente você vai olhar pra si, você vai se entristecer, vai fraquejar, vai querer bambear de um lado pro outro, mas essa parte de ajudar faz toda a diferença, até porque muitas vezes, né, a gente não deve ajudar pensando nisso, mas as pessoas elas podem nos ajudar exatamente, né, porque em algum momento nós também ajudamos elas, né? Tem gente que fala, né, não, eu não vou ajudar porque fulano não me ajudou. Mas às vezes ele pensa a mesma coisa, né, também, sabe? E aí se ninguém dá o primeiro passo, a amizade não é construída, o bom relacionamento não é de fato iniciado, sabe? É por isso que o pessoal sempre diz, né, fazer o bem sem olhar a quem. Não é fácil, nem um pouco fácil, mas é o que Deus ele pede para cada um de nós. Enfim, é, bem, vamos tá lendo aqui o primeiro verso, que é Mateus 26, do 14 ao 35, e vamos ver se a gente consegue já tirar a palavrinha daqui. Diz exatamente o seguinte: o preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei? E eles pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A última Páscoa e a Santa Ceia.
E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos a Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe disse, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete amigo no pão no prato, esse me dá de trair. Em verdade te digo: o filho do homem vai, como acerca dele que está escrito: Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E, respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, dizendo-lhe: Bebei dele todos. Por isso é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto que vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante para vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É pesado, né? Porque quando vemos, né, aqui o acontecimento, a primeira coisa que me chama a atenção é que Judas, ele faz como se fosse uma brincadeira, né? Porque os discípulos falando, sou eu, na sinceridade, né? Porque eles mesmos não conheciam o coração deles, né? E estavam com medo de talvez fazer alguma coisa errada sem o consentimento, independente do que seja. Mas Judas não, ele já havia realmente tramado, estava esperando a oportunidade perfeita e ele fala simplesmente jogando ao vento na malícia, né, podendo assim se dizer. E Jesus, como quem já sabe de todas as coisas, responde: Tu disseste. Na nossa vida, em vários momentos, vão ter pessoas querendo nos prejudicar. E em muitos momentos também vamos prejudicar outras pessoas sem mesmo a gente saber. Mas devemos sempre pedir a orientação de Deus para ele dar da melhor maneira possível. Assim como Jesus ele poderia simplesmente ter chegado e fazido alvoroço, ele é Deus, Jesus ele é Deus, né? Ele poderia ter feito algo em relação a Judas, ou pelo menos, perdão, ou pelo menos feito algo realmente para envergonhar ele na frente de todo mundo. Mas não. Uma das coisas que ele faz é dar realmente um bocado para ele, que significava que ele era um dos convidados, se não o convidado mais especial. Judas era especial para Jesus por algumas vezes, né? Eles juntos, eu fico imaginando o que se passava na mente de Judas. Será que ele, sabe, entrou assim e já realmente é, disposto do começo ao fim em não fazer o bem? Será que em algum momento ele talvez tenha olhado para trás e repensado os seus pensamentos, sabe? Infelizmente, o que nós sabemos é que a história dele não terminou da melhor maneira. Enquanto Jesus fala que depois que ele morresse e ressuscitasse, né, eles iriam, se eu não me engano, para a Galileia, né? Aqui ele diz: Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia, né? É,
doido pensar que nesse momento, depois que Jesus ressuscitasse, né, basicamente Judas ele, né, não estaria mais entre a gente, né, teria se suicidado, né. Isso é um alerta para conosco. Passamos por muitas coisas, mas se não colocarmos Deus na frente, a situação sempre vai piorar. E bem, descendo aqui, tá? A verdadeira Páscoa, a gente pode estar abrindo aqui em 1 Coríntios 5, verso 7. Atos, Romanos, 1 Coríntios 5, verso 7 diz exatamente o seguinte: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como os estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, né? A verdadeira Páscoa, quando nós olhamos, de fato, é fazer a vontade de Deus e entender que Jesus, ele morreu por nós. Ele foi o verdadeiro sacrifício e devemos, de fato, comemorar que ele venceu a morte. Aqui diz, né, humildade, né? E quando eu digo a humildade, eu sei, talvez possam ter palavras melhores, mas o que vem na minha mente é silêncio. E por que silêncio? Porque, como a gente falou em vários momentos, a gente vai ter argumentos, a gente vai ter tudo para prejudicar uma pessoa, para envergonhar ela, para no mínimo criar uma discussão, uma briga. Mas, se estivermos realmente convictos de que Deus está na frente e de que devemos amar os nossos irmãos, a gente não vai buscar briga. A gente vai ficar em silêncio. Humildade também, muitas das vezes, vai significar reconhecer. Também não é fácil. Quantas vezes, às vezes, a gente erra e é complicado a gente falar, porque imagina você errar para uma pessoa que definitivamente não gosta de você. É vergonhoso você pedir perdão, admitir o erro. Mas tá tudo ligado nessa abnegação. Mesmo assim, eu colocaria a palavra silêncio, porque hoje em dia é o que estamos precisando um pouco. Enfim, essa foi a lição. Eu espero que esteja tudo bem com você. Vamos agora fazer uma oração para estarmos de fato terminando. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por tudo, que o Senhor possa estar sempre em primeiro lugar, que não venha acontecer nada de ruim e que cada vez mais possamos fazer a Sua vontade, Senhor. Muito, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.